Esse gancho, talvez muitas pessoas não façam ideia do que é vivenciar a UTI respiratória. E você foi a fisioterapeuta que, por mais tempo, participou da assistência dessa UTI, completou 40 anos agora, né? Sim. E que é a história da ciência mundial. Muita coisa saiu dali, saiu do Lean 9, mas desse time que era atuante ali. E eu lembro das poucas vezes, assim... Primeiro que você tinha todas as marcas de ventilador existentes ali naquele coisa. Você tinha disponibilidade do que você quisesse ali de tecnologia de ventilador. Mas como que foi participar e assistir e ser atuante nesse cenário dessa formação da opinião científica ventilatória? Como que é participar da dinâmica de uma UTI tão importante para a ciência como foi a UTI respiratória? Eu não sei se eu vejo as coisas desse jeito, né? Porque eu acho que a questão pesquisa e a questão que era a UTI no dia a dia, a gente acabou separando um pouco, né? Eu sempre fui muito quieta, então eu nunca quis me envolver demais com essas questões no dia a dia. O primeiro estudo, que foi o estudo do Dr. Marcelo Amato, que foi publicado lá em 98, eu vi, acho que um ou outro paciente que fez parte desse estudo. E depois, acho que as coisas ficaram meio paradas durante um tempo, com muita discussão e acho que ação de verdade, acho que não teve grande coisa. E daí foi só em 2008, 2009, que quando começou o estudo OLA, que antes de ser publicado o estudo ARTE, a gente teve o estudo OLA, que foi um estudo que o Dr. Kasmarek que encabeçou e que queria estudar o Open Lung Approach também. E daí foi, acho que um dos primeiros, acho que depois do estudo do Marcelo Amato, foi o que publicou, o que tentou fazer um estudo comparando ARDSNet com o Open Lung Approach, né? Só que foi um desenho de estudo que foi um pouco diferente do que o Dr. Marcelo Amato queria. Enfim, acho que a partir daí que eu efetivamente comecei a fazer parte do dia a dia da pesquisa, né? Da pesquisa clínica, efetivamente. Antes eu estava ajudando com os estudos em porcos, mas é engraçado como parece que é uma coisa meio à parte para mim, né? Não me vejo tanto participando desse desenvolvimento todo. Parece que são coisas diferentes. É engraçado isso, porque acho que a atuação como fisioterapeuta e aquilo que eu participei nos estudos, para mim, não é a mesma coisa. Sim. Então, eu tenho meu papel como fisioterapeuta da unidade, ponto. Isso é uma coisa. E meu papel como pesquisadora, entre aspas, né? Porque como auxílio à pesquisa foi para mim, elas não se entrelaçam. Correr né? em paralelo, mas... Sim. Você conseguia absorver o que vocês estavam vendo ali já de avançado nas pesquisas clínicas ou experimentais ali com os animais e já conseguir levar isso um pouco para a prática? Tinha um pouco disso, assim? Eu acho que sim, porque, bem ou mal, acho que tudo aquilo que a gente desenvolveu... Então, só voltando um pouquinho o que foi agora essa pandemia, né, da Covid-19, acho que tudo aquilo que a gente aplicou na pandemia foi aquilo que a gente aprendeu aí ao longo dos anos atuando com esses pacientes. Tanto que acho que é uma coisa que as pessoas mal se preocupavam em saber peso predito dos doentes para atuação dentro da UTI. Acho que essa pandemia serviu muito para isso, para fazer as pessoas se preocuparem realmente com isso, né?
porque virou regra. Internou paciente COVID, precisa de ventilação mecânica, você tem que saber preso predito e você tem que procurar uma ventilação adequada com volume corrente adequado para eles. Uma coisa de 98 veio ganhar força em 2020. Exatamente. E isso não é uma coisa nova, né? É uma coisa que a gente já aplicava nos nossos pacientes, tanto da UTI pneumo quanto da UTI da clínica, desde 20 anos atrás. E agora que começou a ser efetivamente aplicado, porque as pessoas começaram a perceber que isso é importante, antes a gente não conseguia nem diagnosticar síndrome de desconforto respiratório adequadamente. Eu acho que isso eu percebi nessa época que eu comecei na pesquisa clínica, porque eu tinha que passar nas outras UTIs procurando pacientes com ARDS, e a gente encontrava, só que, não, isso não é uma ARDS, isso não é uma SARA. Então, não se preocupava em ajustar uma ventilação adequada para eles, e esses pacientes... Até 2012, a limitação estrutural do catéter de artéria pulmonar era um fator dificultante importante nas UTIs, né? Mas depois da definição de Berlim, ainda assim demorou para o pessoal entender o que era uma ARDS, né? Mesmo antes da definição de Berlim, a gente já considerava, a gente já fazia uma exclusão por critérios clínicos de edema pulmonar cardiogênico, né? Quer dizer, não precisava efetivamente de um catéter de artéria pulmonar se clinicamente você pudesse considerar que aquele paciente não tinha um edema pulmonar cardiogênico. Mas para qualquer pessoa que não quisesse dor de cabeça, era o pelinho no ovo que precisava. Exatamente. Né? Isso é fato. Quer dizer, então, as coisas andam muito devagar. Então, a ciência, a tecnologia, elas avançam muito rápido, mas a gente não anda na mesma velocidade, né? E, infelizmente, dentro das unidades de terapia intensiva, o que a gente vê é isso, que as coisas não andam conforme a ciência avança, não. A gente é lento, muito. Muito mais do que a gente gostaria até. Né? Muito mais do que a gente os doentes gostaria. precisavam. Nossa.